Em 1978, um manuscrito antigo apareceu no mercado negro do Egito. Ninguém imaginava que aqueles pedaços de papiro amarelados iam virar a descoberta arqueológica mais polêmica do século. Era o Evangelho de Judas, um texto que conta a história da traição por um ângulo completamente diferente. E olha, prepare o coração, porque essa história tem mais reviravoltas que novela das 9. E se você curte mistérios arqueológicos e textos perdidos da antiguidade, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então, vamos lá. O manuscrito foi encontrado numa caverna perto de Elmínia, no Egito, provavelmente por agricultores procurando qualquer coisa que desse uns trocados. O problema é que ninguém sabia direito o que fazer com aquilo. O texto estava em copta, língua egípcia antiga, escrito em papiro que literalmente desintegrava quando alguém tocava. Nos anos seguintes, o manuscrito passou por mãos de traficantes de antiguidades, colecionadores gananciosos, até ficar esquecido num cofre de banco na Suíça por 16 anos. 16 anos! Enquanto isso, o papiro ia se deteriorando, pedaços virando pó. Quando finalmente especialistas conseguiram acesso em 2001, era corrida contra o tempo para salvar o que sobrou. A primeira coisa que chocou os pesquisadores foi o título na primeira página: O Evangelho Secreto de Judas Iscariotes. Rapaz, só isso já era bomba! Judas Iscariotes, o traidor mais famoso da história, tinha evangelho próprio. Como assim? Mas espera que complica. O texto não foi escrito por Judas em pessoa. Foi escrito provavelmente por uma seita gnóstica chamada Cainitas, lá pelo século 2 ou 3 depois de Cristo. Esses caras tinham visão bem diferente do cristianismo tradicional. Para eles, o mundo material era a prisão criada por Deus inferior, e libertação vinha através de conhecimento secreto. E olha que reviravolta! Nesse evangelho, Judas não é vilão. É o único discípulo que realmente entendeu Jesus. Enquanto os outros 11 adoravam Deus criador do mundo material, só Judas percebeu que Jesus veio de reino espiritual superior. A traição era parte do plano. Jesus pediu para Judas entregá-lo às autoridades para libertar o espírito divino da prisão do corpo físico. Pensa na loucura dessa interpretação. Vira tudo de ponta cabeça. Judas passa de traidor maldito para herói incompreendido. Os outros apóstolos viram ignorantes que não captaram a mensagem verdadeira. É a inversão completa da narrativa tradicional. Tem uma cena no texto onde Jesus ri dos discípulos orando. Eles perguntam: por que ri de nossa oração? E Jesus responde que estão adorando o Deus errado, o Deus deste mundo corrompido. Só Judas tem coragem de confrontar Jesus diretamente. Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu vieste do reino imortal de Barbelo. Barbelo? Pois é, cosmologia gnóstica é complicada demais. Eles acreditavam em hierarquia complexa de divindades e éons. Barbelo seria emanação do Deus Supremo, e Jesus veio desse reino espiritual puro. O Judas gnóstico reconhece essa origem divina enquanto outros discípulos continuam perdidos. Agora vem a parte da traição que muda tudo. Jesus chama Judas em particular e diz: Tu excederás a todos eles, pois tu sacrificarás o homem que me reveste. Em outras palavras, você vai me libertar dessa casca física. A traição vira ato de amor e obediência, não ganância ou maldade. Mas antes de achar que tudo isso é verdade histórica, precisa entender o contexto. A igreja primitiva enfrentou dezenas de grupos com interpretações radicalmente diferentes sobre Jesus. Os gnósticos eram um desses grupos, e a igreja oficial os considerava hereges perigosos.
Bispos como Ireneu de Lyon escreveram tratados enormes combatendo ensinos gnósticos. Ireneu menciona especificamente que cainitas tinham Evangelho de Judas e exaltavam o traidor. Então, a existência desse texto já era conhecida, mas ninguém tinha cópia até aparecer esse manuscrito do Egito. A grande questão que divide estudiosos é: esse evangelho reflete algo real sobre Judas histórico ou é pura ficção teológica dos gnósticos? A maioria dos especialistas sérios acredita que é criação do século II, refletindo debates teológicos daquela época, não memória genuína do século I. Pensa bem, os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escritos entre 70 e 100 depois de Cristo por comunidades próximas aos eventos. O Evangelho de Judas aparece 150 anos depois, escrito por grupo com agenda teológica específica. É diferença gigante de contexto e credibilidade histórica. E tem problema textual também. O manuscrito que sobreviveu é cópia do século III ou IV, tradução para o copta de original grego perdido. Tá cheio de lacunas, páginas faltando, trechos ilegíveis. Os pesquisadores fizeram um trabalho hercúleo de restauração e tradução, mas muita coisa é reconstrução educada, não certeza absoluta. Quando a National Geographic publicou o texto restaurado em 2006, foi sensação mundial. Documentários, livros, debates acalorados. Muita gente viu como evidência de conspiração da igreja escondendo verdade sobre Judas. Outros viram como curiosidade histórica sem valor para entender cristianismo original. A realidade está no meio termo. O Evangelho de Judas é janela fascinante para o mundo diverso do cristianismo antigo. Mostra que nos primeiros séculos havia debates intensos, interpretações conflitantes, grupos competindo por definir ortodoxia. Não era a unanimidade tranquila que imaginamos. Mas também não é evangelho perdido que vai derrubar fundamentos da fé cristã. É texto secundário, tardio, de grupo marginal que a igreja majoritária rejeitou. Tem valor histórico imenso para entender desenvolvimento do pensamento cristão, mas não substitui fontes mais antigas e confiáveis. E olha que ironia! O manuscrito que quase virou pó, que passou por traficantes e ficou esquecido em cofre, hoje está preservado, digitalizado, acessível para qualquer um estudar. Às vezes, os textos mais controversos são os que geram mais interesse em compreender história de verdade. Uma coisa que o Evangelho de Judas faz muito bem é nos lembrar: história é complicada. Não tem narrativa simples onde tudo é preto e branco. Havia diversidade enorme no cristianismo primitivo. Debates ferrenhos sobre natureza de Jesus, salvação, propósito da existência. Algumas visões prevaleceram, outras foram marginalizadas. E sobre Judas histórico? Bem, os evangelhos canônicos apresentam figura complexa também. Mateus diz que se arrependeu e devolveu as moedas antes de se enforcar. João sugere que era ladrão que roubava da bolsa comum. Lucas e Atos dizem que comprou campo com dinheiro da traição. Tem variações mesmo nas fontes aceitas. Talvez a verdade seja que nunca saberemos com certeza total as motivações de Judas. Foi ganância? Desilusão política porque Jesus não era Messias militar? Ciúme? Ou será que, como sugere esse evangelho gnóstico, teve complexidade que fontes canônicas não capturam? O que fica dessa história toda é lição sobre cuidado com sensacionalismo. Cada vez que manuscrito antigo aparece, mídia anuncia como prova que vai revolucionar tudo. Raramente é assim. Descobertas arqueológicas adicionam nuances, contexto, perspectivas novas, mas raramente derrubam conhecimento estabelecido. E para fechar com reflexão,
O Evangelho de Judas nos desafia a olhar além das narrativas simplificadas. Mesmo figuras que parecem puramente malignas têm histórias mais complexas. Não significa aceitar relativismo moral onde tudo é válido, mas reconhecer que história humana é bagunçada, cheia de ambiguidades. Então, depois de conhecer essa jornada maluca do manuscrito perdido ao estudo acadêmico, a pergunta fica: o Evangelho de Judas muda alguma coisa fundamental? Para a fé cristã tradicional, não. Para entender diversidade do cristianismo antigo e debates teológicos dos primeiros séculos, absolutamente sim. E não esquece de ativar o sininho das notificações para pegar o próximo episódio sobre mistérios arqueológicos e textos perdidos.